Caminhões com ajuda humanitária entram na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza pela passagem de Rafah. No entanto, apenas 20 veículos devem cruzar este corredor. Direto de Israel, nós vamos acionar o jornalista Ayrton Gontoff, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde aí para você, Ayrton. Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Bom dia. Hoje temos pela primeira vez notícias que são ao menos animadoras. Como você falou, foi aberto pela primeira vez este corredor humanitário. Existem cerca de 200 caminhões, 20 foram autorizados, levando água, levando alimentos e medicamentos para a população palestina, que está numa situação desesperadora. E o exército de Israel afirma que haverá um controle muito grande e que se qualquer um desses utensílios, desses medicamentos chegar para o Hamas, será suspensa essa ajuda humanitária. Outra boa notícia é que foram libertados os primeiros 2 reféns. No caso, 2 reféns são as norte-americanas Judith e Nathalie Hanam. Elas são de Chicago, elas tinham ido para Israel para festejar os 85 anos da mãe da Judith e foram pegas pelo Hamas, mantidas no cativeiro, ainda estão numa base militar e devem ir para Tel Aviv muito em breve e na próxima semana devem voltar para os Estados Unidos. Ainda há, os números foram atualizados, são 208 reféns, 208 pessoas que estão na mão dos terroristas, o que levou o presidente Joe Biden e vários líderes europeus, mesmo que eles defendam que Israel tem o direito à autodefesa, levou a uma pressão para que essa ofensiva terrestre, que todo mundo diz que vai começar hoje, amanhã, depois de amanhã, seja prorrogada um pouco mais para facilitar as negociações pela saída dos reféns. Agora, Ayrton, esses reféns liberados, a gente pode imaginar como alguma sinalização de que há uma espécie de trégua em vista? Ainda não se sabe. Israel é irredutível sobre 2 fatores. Um, que todos os reféns devem ser libertados, e o segundo é que o Hamas deve ser tirado do mapa do Oriente Médio, porque é uma organização que não admite a existência de Israel. Então, depois de muitas operações, vários anos, que eles chamavam de aparar a grama, ou seja, vamos entrar, adiar por alguns meses ou alguns anos a capacidade do Hamas de nos atacar. Agora, a outra opinião, que o Hamas, depois de tudo que aconteceu, deve ser tirado do mapa do Oriente Médio para que possa existir depois alguma negociação de paz, que ela é impossível com eles. Então, não sabe muito bem o que vai acontecer. Ontem aconteceu aqui, na cidade de Tel Aviv, uma cena muito comovente. Era Shabat. Shabat é a data mais importante do calendário judaico, que acontece todas as sextas-feiras, a cada semana, a partir da primeira estrela. É sempre uma data muito festiva. As famílias, amigos ficam à mesa, rezam e também celebram a vida, celebram a paz. Ontem, em Tel Aviv, fizeram uma mesa com 203 lugares, talheres, pratos e todos vazios, simbolizando a falta que esses reféns fazem para suas famílias. Também casas de pessoas em todo o país deixaram uma mesa com uma cadeira vazia, com um prato vazio, simbolizando a falta dessas pessoas, e comunidades judaicas no mundo inteiro também fizeram o mesmo. Foi muito tocante assistir a essa cena. Agora, Ayrton, Israel já está falando sobre planos, né? Apresentando planos para depois que exterminar o Hamas e tomar a faixa de Gaza, o que eles vão fazer depois disso. Essas informações passam o que para a população? Passam segurança, passam confiança de que essa guerra vai de fato se extinguir e não vai voltar a ter, né? Não vão voltar a ter ataques terroristas. Qual que é a sensação de quem está por aí com esse planejamento que Israel já faz para o futuro? O clima na população é um mix de medo e de perplexidade, porque nunca houve um caso tão sério e tantas falhas que aconteceram do Exército e do governo do país. Para que você tenha uma ideia, eu estava lendo aqui,
já foram deslocados 300 mil israelenses, isso dados de anteontem, hoje podem ser mais. Foram 270 mil que moram no sul do país e 30 mil que moram no norte do país. Isso equivale, se fosse no Brasil, a 6 milhões de brasileiros. Se pensar também em 300 mil reservistas, é como se 12 milhões de brasileiros tivessem que deixar suas casas, seja para ir para o Exército, seja para ir para outros lugares mais seguros, que também não são tão seguros assim, porque também estão sob o ataque de mísseis. Então, a população hoje pensa de uma maneira geral assim: temos que cuidar da nossa segurança, temos que sair muito pouco, porque pode haver terroristas nas cidades. Há uma informação que 2.500 terroristas entraram naquele dia 7 de outubro. 2.500. E não se sabe quantos permanecem e quantos vão praticar atos quando começar essa ofensiva terrestre. Então, o clima é de muita apreensão, seja pela segurança dos seus familiares, seja pela segurança pessoal. Ao mesmo tempo, a população do país fica, assim, chocada quando vê as cenas em Gaza, a população oprimida, gente morrendo. Isso também é muito terrível dentro da opinião pública israelense. Mas há, por enquanto, uma opinião quase unânime de que essa invasão terrestre tem que acontecer.